Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite. Acho que eu vou começar minha palestra seguindo a tradição de nosso querido Pedro Augusto, professor. Se vocês não estiverem entendendo, tenha paciência, viu? Que é isso mesmo. Pois bem, eu disse que ia falar, não foi? Veja só, uma das coisas que a gente precisa para fugir um pouco da maneira que se trata o estudo, a vida intelectual hoje, é se situar, né, na realidade a partir de onde falamos daquele tema, e não tratá-lo como se estivéssemos pairando numa aura superior e avaliássemos as coisas de cima. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, já que o assunto é escola, eu queria falar um pouco da minha trajetória escolar, né? Se você olhar externamente, o caminho que eu percorri na escola, ele é um dos melhores possíveis na nossa cidade e do estado, né? Eu estudei em algumas escolas privadas e depois passei no meu primeiro vestibular nas duas universidades públicas para um dos cursos mais concorridos de Direito, e na UFCG quase também poderia passar também para Medicina. E tudo isso eu fiz basicamente sem esforço algum, no sentido de que eu não era uma pessoa que estudava muito, eu simplesmente prestava atenção às aulas, né? E depois revisava um pouco, fazia as provas, nunca fui para uma prova de recuperação, nunca fui para uma prova final, passei em tudo isso de uma maneira bem tranquila, né? Acontece que, se você olhar externamente, considerando que eu fiz isso, e considerando que todo esse caminho educacional de escola e faculdade é a única coisa que está presente no imaginário da nossa sociedade, considerando que essas instituições gozam do prestígio, da autoridade e também do prestígio social, né? E considerando que, além disso, eu, como aluno, fui uma pessoa de, assim, digamos, de um sucesso até um tanto quanto não ordinário, né? E nesse sentido que eu coloquei extraordinário, então eu deveria ser uma pessoa que não teria problemas nenhum em seguir com minha vida adiante, e eu, desse ponto de vista, posso falar com tranquilidade a respeito do sistema educacional, sem que me acusem de que eu estou falando por despeito, ou porque ele não tinha sido, por mim, eu não estava à altura dele, né? E a pergunta que fica é o seguinte: diante disso, o que é que poderia dar errado, né? Veja só, todo mundo lhe disse que tem que fazer aquilo, você faz muito bem, você passa por toda essa trajetória, o que é que poderia estar errado logo adiante? Acontece que em um dado momento, da minha história pessoal, né, eu fui encontrando alguns elementos, né, por exemplo, alguns estudos do movimento Provida e alguns estudos a respeito do catolicismo que eram muito estranhos e nunca tinham passado pela minha vida, pela minha carreira acadêmica. E isso me levou a procurar de maneira independente essas coisas, e aquilo me incomodava muito. Até que chegou um ponto que eu me deparei com um negócio chamado Throughout Speak, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o Throughout Speak era
programa de rádio, na época não era rádio mesmo, era uma rádio online dos Estados Unidos, que o professor Olavo de Carvalho, devido à demanda de e-mails e de perguntas que ele tinha, ele fazia o papel de análise das notícias e de resposta aos e-mails nesse programa. E ele fazia isso de uma maneira bem interessante, porque ele fugia um tanto da sua personalidade real e criava um certo personagem inspirado no saudoso Alborguete, né? Não sei se vocês também conhecem. E lá, nesse programa, à medida que eu passei a escutar, e na verdade eu passei a escutar o Throughout Speak, quando um dia eu me deparei com um artigo do Mídia Sem Máscara, que era outro site que ele também tinha feito. E aí eu fui ler o editorial, né? Lendo o editorial do Mídia Sem Máscara, o pessoal começou a falar que a esquerda dominava toda a mídia e tratando isso como uma coisa ruim. E eu, naquele momento, fiquei assim, perplexo, né? Oxê, como é que pode? Eu sempre ouvi falar que isso era uma coisa dos capitalistas, né? Do pessoal que estava querendo manipular, que gozava do poder político e econômico, que tinha a mídia em suas mãos. E ao mesmo tempo o pessoal falando mal da esquerda. Eu disse, rapaz, como é que pode? A esquerda não, o pessoal que deseja o bem dos outros, que está preocupado com os pobres, aquela coisa toda. E eu tive um impacto a partir desse editorial, mas esse impacto ele não foi um impacto meramente deixa para lá, não, ou rejeição, assim, isso é muito estranho, não quero saber. Foi algo que me incomodou profundamente, porque, graças a Deus, eu acredito que eu estava imbuído do propósito de buscar a verdade. E aí eu fui atrás, rapaz, quem é que faz esse site aqui? Aí encontrei o Olavo e comecei a escutar o Throughout Speak. No Throughout Speak, eu não sei se vocês sabem que ele começou em 2006, né? A essa época o Olavo já tinha lançado seus livros que hoje, por exemplo, são sucesso no relançamento, como O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições. Ou seja, ele já tinha atuado de maneira eficaz junto à elite acadêmica e intelectual do país, né? Mas, uma década depois, quando ele já estava sendo expulso dos jornais e todo mundo já tinham dado a ordem de Olavo de Carvalho não se fala, ele lança esse programa. E nesse programa, ele vai derrubando mitos, assim, cientificistas, dogmas dos relativistas, né? Porque quando as pessoas são relativistas, você pensa que eles são pessoas abertas, né? Ou pelo menos é a premissa que eles tentam passar. Mas, na verdade, existem certos dogmas que, se você ousar considerar algo diferente daquilo, eles vão clamar, vão rasgar as vestes, tal qual os sacerdotes, né, que veem o templo sagrado compuscado. Então, eu estava lá, né, na faculdade de Direito ainda, por volta de 2009, se eu não me engano, indo para as aulas e levava para escutar, né, naqueles aparelhos, e ao invés de assistir às aulas, eu fui escutando aquilo ali, ia no ônibus escutando, voltava escutando, e aquilo era extremamente revelador e perturbador, né, porque ele derrubava coisas que eu assentava, a minha cosmovisão, noções da realidade que eu assentava como se fosse a realidade mesma, e isso não estava sendo falado em lugar algum, né? E aí aconteceu que, incomodado ainda mais por tudo isso, somando já o que eu vinha estudando daquelas outras coisas, eu fiz uma oração bem sincera, bem malamanhada, né? Eu me voltei a Deus assim, disse, meu Deus, olha, é o seguinte, está tudo errado aí, todos os cantos, ninguém sabe nada, eu não sei o que é que eu faço, e eu quero fazer alguma coisa a respeito, mas o Senhor manda aí uma galera, porque sozinho não vai dar certo não. No outro dia, né, isso foi uma das poucas orações mais sinceras assim e espontâneas que eu vi o resultado imediato. No outro dia, um rapaz veio me chamar para participar da pastoral universitária, lá na UEPB. Aí eu estava nessa vibe, né, de quem está estudando essas coisas pela primeira vez. Eu disse, rapaz, esse negócio de comunista, né, esse negócio de marxista, teologia da libertação, não quero saber desse negócio não, seu safado, sai daqui, não sei o quê. E aí o rapaz, não é isso não. Eu disse, rapaz, olha, eu vou, agora se for, tu vai ver o que eu vou fazer lá dentro. Bem, nesse dia eu fui para essa reunião e lá eu encontrei Danilo, Taiguara, Bruno, né,
E de lá conheci Pedro e todos os outros que até hoje ainda são fundadores do Instituto Borborema, são meus amigos, e que desde então a gente começou a realizar uma série de iniciativas. Pois bem, e aí dentre essas coisas, por acaso, todos nós estávamos nesse mesmo caminho de buscar essa compreensão dessas coisas que não estavam sendo dadas no sistema normalmente. Todos eles estavam estudando essas mesmas coisas, que chegaram por vias diferentes e por acaso eu os encontrei. E aí a gente decidiu fazer o curso online de filosofia, né? E a gente se reunia lá em 2010, isso aí de 2009 para 2010, a gente começou a se reunir nos sábados pela manhã, lá no kitnet que Danilo mantinha na rua Getúlio Vargas. E a gente imprudentemente marcou para o sábado de manhã, né? Porque na sexta-feira às vezes a gente ia beber, né? Mas mesmo assim a gente foi lá seguindo. E o que eu queria falar a vocês, parte dessa minha história pessoal, e a gente chega aqui a um ponto no qual a gente vai compreender o tema específico dessa palestra, que é a aula 0 do COF. O que eu vou falar a vocês aqui agora inclusive, eu esqueci de mencionar, o Olavo fazia tudo isso no Throughout Speak, xingando muito, que também me foi muito interessante para cair toda aquela casca do politicamente correto, das amarras verbais no qual a gente está inserido no Brasil. Mas então, o que eu vou falar para vocês é só um trechinho, um pedacinho da aula 0, né? Nem a aula 1 do COF, certo? Pode ir adiante. Pois bem, nessa aula 0 do COF, inclusive ela está disponível online, ela é aberta, vocês podem ver depois. Olavo de Carvalho ele fala uma coisa muitíssimo interessante. Ele diz o seguinte: no Ocidente, né, na verdade, na história, você nunca tem uma mudança de moda cultural, né, por confronto e refutação da que vinha anteriormente, mas isso se dá geralmente, isso se dá sempre por substituição. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje, né, em termos de moda cultural, em termos de cosmovisão, isso difere do que antigamente se pensava, mas para que isso passasse a ser socialmente aceito como a única maneira de ver o mundo, não houve uma refutação direta do que vinha antes. E se dá por substituição, porque geralmente você tem alguns intelectuais até menos preparados que não compreendiam o que vinha antes, e eles têm uma certa entrada nas classes sociais que tem uma influência e tem poder, e a partir daí elas passam a impor essa visão de mundo diferente da outra, e as pessoas, ao imergirem nessa nova visão de mundo, de maneira gradual, até que chega um ponto que ela se torna dominante, essa visão de mundo substitui a outra e as pessoas passam a não ter qualquer acesso àquela outra visão. Exceto quando essa nova moda cultural passa a retratar a anterior, certo? De uma maneira caricata, para fins de autoglorificar-se. Bem, isso vai ficar mais claro depois, certo? Pois bem, quando Olavo falou isso, me deu um estalo, porque eu disse: rapaz, quer dizer então que eu não posso dar por certo que tudo que está sendo falado hoje na comunidade acadêmica, pelos intelectuais, nos livros atuais, eu não posso dar por certo que tudo que veio antes e que difere disso foi vencido intelectualmente. Pode ser, e na verdade, segundo o próprio Olavo, pode ser que tudo aquilo, na verdade, foi simplesmente posto de lado, foi esquecido. E, na verdade, o que ele diz também é o seguinte: não há uma substituição de moda cultural por confronto, porque quando isso acontece verdadeiramente, esse confronto, essa integração do que veio antes, você não muda a moda cultural, você segue adiante. E ele fala que existe o exemplo, sim. Se você olhar o Ocidente em que nós vivemos, ali desde a Grécia Antiga até o fim da Idade Média, você basicamente está
trabalhando com os mesmos elementos, e tudo que foi produzido, tudo que foi criado, tudo que foi descoberto e conhecido pelo homem, ele vai sendo integrado numa cultura que vai mudando em algumas partes, vão sendo adicionados outros conhecimentos, vão sendo ajustadas outras coisas, mas tudo vai ser aproveitado. Se você vai pegar São Tomás de Aquino, que é o século XIII, São Tomás de Aquino está visitando Aristóteles, que é lá século V a.C., né? E ele está no cristianismo da Idade Média, voltando em torno de 18, 17 séculos atrás, para olhar o que um pagão de outra região, de outra etnia estava falando. E se você for olhar bem, a história do Ocidente, da Grécia Antiga até a Idade Média, ela foi assim, né? Santo Agostinho estava retomando Platão, enfim, os romanos estavam retomando os gregos, e assim por diante. E aí, daí que se diz que a civilização ocidental é fundada, né, nas bases do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã. Então, quando esse processo acontece, você tem uma tradição que é viva, ou seja, a tradição, na verdade, é o verdadeiro progresso, porque você está caminhando na mesma direção do que veio antes, está olhando com respeito, está inserindo aquilo no que você pensa e montando as bases do que você pensa naquilo que já foi conhecido e descoberto pelos seus anteriores, seus antecessores, né? Pois bem, o que acontece nessa substituição de moda cultural que vem após esse período é que não se segue mais na mesma linha. É como se tivesse mudado de caminho, né? Não se está mais seguindo adiante. Você está mudando, pensando noutra coisa e esquece aquilo. À medida que essa tradição é rompida, na verdade, isso vai provocar uma série de esquecimentos. Porque, à medida que essa nova moda cultural é imposta como a única possível, e é imposta para a grande maioria, é claro que sempre tem alguns poucos indivíduos que mantêm essa noção, mas de alguns séculos para cá o que vem acontecendo é isso, é substituição de substituição e rompimento com o que veio anteriormente. À medida que isso vai acontecendo, o que existia antes não é mais percebido como uma possibilidade, então você esquece daquilo, e à medida que esse esquecimento se prolonga, você perde essas capacidades e perde esse conhecimento. Bem, eu gostaria de dizer a vocês que nós estamos na ponta desse processo. Há alguns séculos isso vem acontecendo, e tudo que nós vemos como cosmovisão, temos como cosmovisão, vemos o mundo, a partir de como vemos o mundo, é fruto esse sucessivo processo de esquecimento e de perda de capacidades. Então, essa frase eu tive até que citar do Olavo porque ela é muito bonita. Volta. Ele encadeia de uma maneira, né? Ele diz assim: a partir do momento que essa cultura domina, a cultura anterior se torna inimaginável, exceto sob a forma de estereótipos simplificados, concebidos pela nova cultura somente para fins de sua própria autoglorificação. Ou seja, na cultura atual, você ainda fala das culturas anteriores com as quais você rompeu a ligação, a tradição foi rompida, mas você as representa de uma maneira caricata, justamente para que aqueles que tenham acesso a essas culturas anteriores vejam no prisma da cultura atual, e essa cultura, né, seja já de pronto rejeitada, porque ela está sendo caricaturizada e está sendo tratada de uma maneira tosca, e com isso a cultura atual pode impor sua visão de mundo de uma maneira muito livre, porque não há grau de comparação, não há parâmetro de comparação. E isso constitui-se no outro termo que o Olavo fala, que é o provincianismo temporal. Muito pior do que o provincianismo geográfico é o provincianismo temporal. Ou seja, você achar que porque você está vivo hoje, tudo que veio anteriormente, ele é inferior e indigno de atenção.
E é precisamente isso que acontece nesse processo. Isso também só é possível porque uma das coisas que essas novas modas culturais vêm colocando em circulação e como meio de você observar o mundo é a crença no progresso inexorável, né? Todo mundo, na verdade, se vocês olharem bem nos tempos nossos, está embutido em várias coisas que as coisas sempre vão progredindo e progredindo para melhor de maneira inexorável, ou seja, imparável. É assim, né? E acontece desse modo, não importa o que aconteça. E isso vocês podem experimentar quando você conversa com muita gente, né? Tinha até uma familiar da minha esposa que, quando eu falava algumas coisas nesse sentido, e ela teimava, não, mas veja só, a gente isso aqui é mais novo, então ele tem que ser melhor, ele tem que ter superado o que veio anteriormente, né? Então, essa noção e esse impedimento de você buscar o que foi rompido se sustenta porque também já foi colocada essa noção como um meio de observação da realidade, que é o progresso inexorável. E até as coisas são vendidas nesses termos, né? Por exemplo, você vai abrir uma escola, você diz, olha, aqui tem um novo método pedagógico. Isso aqui é um novo produto. Aqui é novo modo de fazer política. Aqui é o Partido Novo, né? A gente... Desculpe, meus amigos do Partido Novo. Não podia deixar passar. Mas, enfim, você vê que desde a noção intelectual das coisas até a venda de produtos se ampara nessa crença subjacente, meio que semiconsciente, que é que as coisas sempre vão progredir. E se está posto hoje é porque superou o que veio anteriormente, porque o mundo necessariamente, a história necessariamente é uma força que vai trazer o paraíso terrestre, né? Aí tem várias e várias correntes, inclusive o marxismo, né? E o milenarismo e várias coisas desse sentido que amparam, por sua vez, essa crença. Mas tudo bem. Para dar um exemplo mais claro para vocês de como isso acontece, eu queria falar da escola, né? Porque hoje, quando você trata de escola, de processo educacional, de sistema educacional, o fato de se você mencionar algo fora da escola, uma pessoa não vai para a escola, ou a escola é uma instituição problemática, isso faz com que as pessoas tenham verdadeiras síncopes, né? As pessoas ficam irritadíssimas, elas ficam extremamente perturbadas, porque a escola, da maneira que nos foi passada, ela é tal qual o sol nascente. É como se ela fosse parte da estrutura da realidade. É como se você botar seu filho na escola, você tem que passar pelo processo educacional, estivesse no mesmo patamar de como as marés se movem, de como as estações se dão. Isso é colocado de uma maneira sorrateira, através desse sistema de esquecimento do passado, né, e de autoglorificação da cultura presente. Então, para mostrar a vocês um pouquinho, um elemento só, né, que eu vou tratar para vocês, de como a escola que nós frequentamos, e que nossos filhos, Deus os livre, frequentam hoje, eu vou explicar só um pouquinho de como essa coisa surgiu, né, e qual a ligação disso com o totalitarismo, o autoritarismo e a determinação de pensamento e a manipulação de comportamento. Pois bem, na antiguidade, a noção que você tinha de educação, e eu não vou me estender muito sobre esse ponto, há outras 2 palestras que eu falo mais sobre isso, vocês podem ver lá no YouTube depois, e também há outras palestras no nosso canal sobre isso, né? E lá no Instituto Borborema hoje a gente tem a formação básica, que é o estudo que a gente busca retomar essa tradição educacional do Ocidente. Na antiguidade, a noção, né, como nos diz Mahou no seu livro História da Educação na Antiguidade, livre de qualquer preocupação de equipar tecnicamente a juventude com vistas a um ofício, a um ganha-pão, a educação era principalmente de ordem moral, formação do caráter, da personalidade. Seu ideal era tornar um homem belo e bom.
Ou seja, diferentemente daquilo que hoje estamos acostumados a ver como escola, como aquele meio pelo qual você vai preparar as pessoas para o mercado de trabalho, né? Você vai torná-las profissionalmente eficazes. Na antiguidade, essa noção não só fazia parte, como ela era... não é que ela fazia parte de maneira secundária, ela não existia, né? Inicialmente, a educação estava ligada a coisas superiores, e ela surgiu assim. Achava-se, inclusive, que seria algo de deletério você inserir esse propósito na educação, né? O propósito profissional. Porque a profissionalização é algo mais fácil, é algo menor, e que não era isso que você deveria perder tempo quando você tratasse de uma criança desde o início no seu processo educacional. Além do mais, para esse pessoal da antiguidade, depois da Idade Média, você falar que as pessoas eram obrigadas a ir para a escola soaria absurdo, porque ser obrigado a algo é próprio de escravos, né? Então, você propusesse a um homem livre que o filho dele ou ele seria obrigado a participar de tal ou qual instituição, segundo as diretrizes de tal ou qual pessoa, soaria extremamente absurdo. Pois bem, essa escola, esse modo de pensar a educação e de realizar a educação, ele perdurou aí por uns 2000 anos, né? Do século V a.C. até quase o fim da Idade Média. Inclusive, os resquícios dele permaneceram até quase o século XX, até parte do século XX, já sem a noção mesmo, a compreensão mais profunda de por que fazia aquilo, mas fazia meio que como hábito. Mas, em determinado momento, que depois vem nos legar a escola, veja como as pessoas passaram a lidar e tratar com a educação, né? Surge esse monstrengo aí chamado obrigatoriedade da frequência escolar. E como é que isso surge? Lutero, né, defende o ensino compulsório e o Estado alemão, em resposta a isso, funda a primeira escola pública moderna em 1524. E Lutero faz isso porque a maioria na verdade, a quase totalidade das pessoas do Ocidente são católicas, né? E Lutero, querendo romper e levar as pessoas ao protestantismo, ele, nessa perspectiva, e ele diz, inclusive, coisas nesse sentido, ele quer que as escolas, as pessoas vão à escola para que lá você passe a doutrina protestante de maneira exclusiva e que eles tenham o domínio completo das rédeas do processo. Depois, seu discípulo, Melanchthon, põe em prática esse plano da escola saxã, que também, dentre as coisas, está em abrir uma escola em cada aldeia, nessa perspectiva de Lutero, né? Em 1559, o Duque Christopher cria o primeiro sistema escolar obrigatório com fichas para os alunos e multas para os faltantes. Calvino, depois, antes, na verdade, um pouco, em 1536, institui esse sistema escolar de frequência obrigatória, tendo grande influência na França e nos Países Baixos, né? E a rainha Joana d'Aubray, convertida ao calvinismo, institui a educação primária obrigatória na França. Depois, a Holanda, calvinista, estabelece a educação pública obrigatória em 1609. E é essa citação do livro Contra a Escola, ao qual eu recomendo todos, né? Vai dizer o seguinte: foi, porém, o mais despótico Estado europeu da modernidade, a Prússia, que realmente conseguiu implantar um sistema de ensino obrigatório, semelhante ao que vemos hoje em quase todo o mundo. O ministro von Stein chegou a abolir as escolas particulares. Instituiu-se um exame nacional e a certificação do Estado para todos os professores, sob o controle de um sistema burocrático. Passou-se a exigir diploma para o exercício das profissões e para a entrada nas universidades. Aos poucos, as escolas particulares foram permitidas, mas tinham que seguir os padrões estatais. Desta forma, o Estado prussiano tinha um controle efetivo das novas gerações e podia assegurar-se de que nada que ofendesse seus princípios fosse ensinado. Na base desse sistema educacional estava a ideia de que a unificação nacional seria impossível sem uma
sem uma educação uniforme e abrangente. Parece que ele está falando dos nossos tempos, né? Veja só, todas essas noções que ele disse aí, de você vincular o exercício de profissões a diploma, do Estado dizer quais escolas podem abrir ou podem fechar, o que currículo ele deve seguir, e ele mesmo já tomar a iniciativa de criar o máximo de escolas públicas para que ele dominasse todo o conteúdo disso tudo, né? E você fazer um exame e decidir quem são os professores. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas quando se faz isso, nem se pode trabalhar, nem se pode ensinar, nem se pode aprender, a não ser segundo os ditames do governo. E isso foi feito por um governo que tinha, né, essas práticas totalitárias e autoritárias, na verdade, acredito, né? Depois Rafael Nogueira, mais qualificado para denominar, me corrija. Pois bem, mas não para por aí. Na França, o ensino obrigatório é introduzido pela Revolução Francesa, mas nosso querido Napoleão é quem efetivamente o instala. E Christopher Dawson, no seu La crise de l'éducation occidentale, vem dizer essa seguinte citação: de todos os problemas, citando o próprio Napoleão, né? De todos os problemas políticos, escreveu em 1805, a instrução é talvez o mais importante. Se o menino não aprende desde a infância a ser republicano ou monarquista, católico ou livre pensador, etc., o Estado nunca poderá formar uma nação, apoiar-se-á em bases indefinidas e inseguras, sempre exposto a desordens e mudanças. Veja só, então a gente está seguindo um certo padrão. Parece que os governantes passaram a perceber que quando você deixa as pessoas mais livres para decidirem de que maneira elas pensam, isso gera uma instabilidade, uma possibilidade de que elas estejam insatisfeitas e queiram mudar o modo de governar, os governantes e tudo mais. E eles perceberam que a grande galinha dos ovos de ouro se encontrava na escola. Então, por que não, já que eu quero impor meu modo de governar, meu modo de ver o mundo, por que não eu já imponho isso desde o início para que a gente não tenha lá, né, não tenha revoltosos que eu tenha que combater por via sangrenta e não crie outros problemas. Após a Revolução de 1830, continuando na França, né, depois que Napoleão sai, tem a Revolução e tem a Restauração, depois tem a Revolução. Em 1882, estabelece a obrigatoriedade escolar. Os jesuítas, que detêm a maioria das escolas privadas da França, são expulsos, né? E as escolas não podiam ser abertas sem permissão estatal e podiam ser fechadas a qualquer hora por mera ordem de um ministro, né? De um determinado ministério. E aí acontece também outros casos quanto ao Império Austro-Húngaro, na Espanha e na outras partes da Europa Oriental e Central, se eu não me engano, em que o Estado, percebendo que existiam muitas etnias e línguas, impõe, através do sistema escolar, uma uniformização linguística, para que assim você formasse uma percepção de nação e você pudesse governar sobre aquele povo inteiro e tudo mais. Inclusive foi assim que a Espanha suprimiu, né, o catalão, né, e impôs o castelhano lá. Então, esses são exemplos que foram escalonando. No século XX, né, o século mais mortífero de todos os séculos, em que tivemos aí os milhões de assassinados pelos regimes marxistas, pelo regime nazista e tudo mais, esses governos também atentaram para essa concepção, para essa percepção de que se você obriga as pessoas à escola e controla a escola, você vai ter um manejo muito maior da população, né? E começa-se também a falar que a escola, as crianças, na verdade, não pertencem aos pais a partir de um determinado período.
né? Se não me engano, hoje em dia já se fala a partir dos 3 anos, ela não é propriedade dos pais, ela é propriedade do Estado. Então esse tipo de ideia surge nesses regimes totalitários. Na Venezuela, isso é lei, se eu não me engano. No Brasil, a gente teve em 2002, uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que o ministro falava exatamente isso. Os autores estão enganados. Os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem ao Estado e devem ser inseridos na vida social, livres dos preconceitos, das tradições erradas, etc., e para que eles se harmonizem com a sociedade, né? É isso que o ministro de vocês aqui, brasileiros como eu, estava dizendo num julgado de 2002. Bem, para fechar esses exemplos, tem um exemplo dos Estados Unidos que essa obrigatoriedade das pessoas das crianças atenderem à escola, ela é feita de maneira um tanto quanto heterogênea, porque havia uma liberdade dos estados decidirem como queriam fazer. Mas esse exemplo aí é extremamente emblemático, né? A partir do século XIX, os professores instigam que isso seja acelerado, né? E em Massachusetts, que é o primeiro estado a implantá-lo, houve uma resistência maciça. 80% da população resistiu com armas. E o último reduto da resistência, Barnstable on Cape Cod, foi obrigado a entregar os filhos com a cidade assediada pelo exército. As crianças marchando, escoltadas para a escola. Em 1900, a instrução escolar já era obrigatória em quase todos os estados. Bem, esse longo processo de tentativa de obrigar as pessoas a irem à escola, né, e determinar o currículo, e determinar que escolas poderiam ser abertas, determinar que profissão poderia ser exercida a depender do diploma que se tinha, determinar quem poderia ser professor e quem não queria poderia ser professor, descamba para mim nesse exemplo aí, extremamente emblemático, em que, imaginem bem, não se atenham às palavras. Nos Estados Unidos, por você ter, desde o início, muita alta determinação das comunidades, inclusive a Universidade de Harvard, ela foi formada assim, não sei se vocês sabem. A Universidade de Harvard, as famílias eram que determinavam como as pessoas eram educadas, e elas se reuniam nas comunidades e davam aula, contratavam pessoas segundo os parâmetros daquela comunidade, que eram tanto quanto homogênea em termos de visão de mundo, de pensamentos, eram cristãos, né? Protestantes na sua maioria, e depois vem os católicos irlandeses. E Harvard é formado porque eles querem dar uma certa estabilidade naquela educação, para que ela se mantenha e seja melhor e tal. E eles procuram um terreno, e quem dá esse terreno é o senhor Harvard, né? E por isso a universidade chamou Harvard e foi formado por iniciativa das famílias. Hoje em dia já é outra coisa, né? Já é uma palhaçada imensa. Mas enfim. Daí, nos Estados Unidos, quando eles finalmente tentam impor esse tipo de obrigação, esses pais que naturalmente estão acostumados a educar seus filhos e a determinar como eles são educados, eles resistem. E como eles têm armas, né? Eles resistem com armas. Hoje a gente nem resistir pode, né? Resistindo com armas, o exército, veja que cena. O exército obriga os filhos dos habitantes do Barnstable on Cape Cod, né, a entregarem seus filhos para ir à escola. E eles vão escoltando, o exército vai escoltando os filhos para entrarem nessa educação que os vai libertar, que os vai ensinar. Me parece uma cena que já demonstra toda a insanidade que essas premissas podem ter, né, em muitos casos. Pois bem, no Brasil, naturalmente, as coisas também andam para e passo com o que vai acontecendo, na verdade, bem atrasados, e que isso, em grande modo, é bom para a gente, né? Mas, no Brasil também, quem cria o Ministério da Educação é um ditador. É Getúlio Vargas, né?
E aí ele centraliza finalmente o comando do programa que se dá nas escolas do país inteiro. Depois, veja só, esses dois educadores, Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, defendem que o Estado organizasse um plano geral de educação e definisse a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Vamos adiante. E entre 1942 e 1946 são realizadas reformas que dão à União o poder de estabelecer diretrizes sobre todos os níveis da educação. Em 1961 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Em 68 também outros ditadores vão fazer essa benesse de nos libertar. Eles dizem, do regime militar, que eles criam a Lei de Diretrizes e Bases para o ensino superior. E segundo o MEC atual, né, se você for no site deles, você vai ver o que eles acham disso. Ele disse que representou um avanço na educação superior brasileira ao instituir um modelo organizacional único para as universidades públicas e privadas. Ou seja, tudo isso que a gente tem posto como a educação, como as leis que dirigem a educação, tanto de todos os níveis da escola e das universidades, eles foram implementados no seio dos regimes ditatoriais brasileiros. Aí depois a gente tem a belíssima Constituição Cidadã, né? Que, claro, seria um tempo de muita liberdade. Mas veja só, é esta Constituição da era democrática do Brasil que abole um direito que nem os ditadores tinham abolido, que é suprimir a modalidade de educação domiciliar, né, no Brasil, e impedir que os pais determinem livremente qual educação os filhos deles possam ter. Inclusive, se vocês acham que esse tipo de coisa é estranho à nossa realidade, bem, eu tenho uma prova viva ali, que é a avó da minha esposa, que hoje completa 103 anos de idade, e que, nascida em Juazeiro... Nascida em Juazeirinho, ela foi uma homeschooler, né? Juazeirinho, para quem está assistindo no vídeo aí, não tem a noção, é uma cidade a 80 quilômetros de Campina Grande, no sertão, né? Não sei nem se chega a ter 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. E aquela velhinha lá, que até hoje ainda continua lendo Shakespeare lá em casa, ela foi educada por educação domiciliar. O pai dela, que escolheu o professor que os ia educar, e levou até em casa e deu a instrução devida, e ela está aí, uma prova viva. Mas bem, voltando ao que eu queria dizer, essa Constituição, que é aplaudida como que vai nos conduzir às liberdades perdidas e etc., ela ousa fazer algo que nunca tinha acontecido no Brasil até então, né? Que é impedir que os pais eduquem seus filhos como queiram. Hoje em dia, isso já se tornou algo impensável e um tabu. Mas vejam então a força que você tem da cultura, da moda cultural atual, de impedir a noção de coisas que aconteceram até ontem, né? Que aconteceram até antes de 1988, que aconteceram no interior da Paraíba em 1920 e pouco. Pois bem, e para finalizar esses exemplos sobre esse aspecto da escola, e a gente voltar a encadear todo o resto, não. Eu queria só falar desse livrinho aí. Bem, de antemão já recomendo esses dois livros, que são introdutórios a respeito disso. Inclusive tem ali na livraria, né? No Maquiavel Pedagogo, vocês viram como a França, como a Europa como um todo, e como a França, ela foi se desenvolvendo para cada vez mais adentrar nessa seara de manipulação e de obrigatoriedade da frequência à escola e determinação do que acontecia na escola. Bem, no século XX, isso é elevado a um novo nível, um novo patamar. E aí, no Maquiavel Pedagogo, está lá, bem descrito por esse pesquisador francês, Pascal Bernardin, né, uma série de experimentos científicos testados cientificamente, como eles foram sendo migrados, como eles foram sendo inseridos
na seara pedagógica, para os professores, na formação, depois para a formação de todos os professores franceses, depois isso migra para a Unesco e para a ONU, e isso vai, portanto, aí se disseminar pelo mundo todo. Então, muitas vezes, inclusive, quando eu discuto com alguns pais, vêm falar das questões escolares, e seus filhos muito preocupados, eu sempre digo o seguinte: olha, veja só, há problemas muito maiores do que você pode supor e que você possa corrigir a olho nu. Por quê? E aí, nesse livro você vê isso claramente. Porque essas técnicas foram desenvolvidas e testadas para que fossem sutis, para que fossem aplicadas o mais cedo possível e que induzissem uma mudança comportamental, uma mudança de valores, uma mudança de cosmovisão, uma mudança de ideias, uma mudança de linguagem, sem que os pais sequer atentem para este fato. E neste livro, ele vai descrever várias dessas técnicas e ele vai descrever como isso vai sendo colocado na legislação oficial da Europa, da França, da Europa, da Unesco, tal. E hoje a gente tem até escolas com símbolo da Unesco, né? Como se isso fosse boa coisa. E como isso, veja o nível da coisa. Você é um cientista, você, por exemplo, deixa eu descrever então algumas dessas técnicas, né? Eles começaram a perceber, eles mostravam um determinado objeto, fizeram um teste antes, né, com adultos, um determinado objeto, e pedia para que a pessoa descrevesse se era isso ou era aquilo. E as pessoas, né, de maneira solitária, elas diziam sempre o certo, porque diziam que os olhos viam. Depois eles começaram a criar um ambiente em que uma pessoa fosse colocada como especialista, outras pessoas fossem colocadas para fazer número, e todas elas diziam uma coisa estapafúrdia quanto àquele objeto. E aí eles fazem o teste de quantas pessoas mudam de opinião e passam a adotar a opinião da maioria, do especialista e tal. E aí eles têm o estalo e dizem: pronto, isso aqui é assim que funciona, e aí eles botam para a educação. Outro teste é como é que você gera, por exemplo, tem um lá que é o seguinte: eles pedem para fazer uma coisa extremamente maçante, eu não me esqueci qual é o fato, mas eles dizem que vão pagar R$100 para uma pessoa fazer. E depois eles pegam outra pessoa e dizem que vão pagar R$1 para aquela pessoa fazer. E aí depois eles estudam o que é que aquelas pessoas pensam daquela experiência que eles passaram. E aí eles percebem que aqueles que receberam R$100, por eles terem recebido uma boa quantia em dinheiro em relação àquele trabalho, eles se sentiam livres e confortáveis para julgar como bem entendessem. Então eles dizem: isso é uma porcaria e tal, não queria, isso é um negócio estúpido e tal. Agora, as pessoas que receberam somente R$1, elas foram feitas de trouxas, né, ao fim do experimento. E para não ceder ao apelo da consciência dela de que aquilo foi uma estupidez e que ela foi feita de trouxa, ela mente para ela mesma e ela diz ao pesquisador que achou maravilhoso aquela atividade, certo? Isso é o que eles chamam de dissonância cognitiva. Eles fazem com que você faça determinada coisa, mas gera o seu hábito, né, o seu ato lá, ele foi contrário ao que você pensa, e aí você vai ter uma escolha. Ou você adequa o que você pensa ao hábito, ou você adequa o hábito ou a ação ao que você pensa. E na maioria das vezes as pessoas vão ceder ao hábito, né? E aí, fazendo isso, para não criar uma crise de consciência a si mesmo, e essa fuga da crise de consciência já é outro elemento que é instilado na nossa sociedade. As pessoas não querem se confrontar com a própria consciência, ela tem meios para fugir disso o tempo todo, né? Então isso gera com que a pessoa precise mentir para si mesmo a respeito de uma coisa que ela acabou de fazer, que ela não pensa, e isso para os pesquisadores gerou um dado de como você induz as pessoas a fazer o que elas não querem, que no caso seria explorando mesmo. Ou seja, quanto menos você pagasse, mais a pessoa faria o que você queria e depois adequaria o pensamento dela de que ela queria ter feito aquilo, né? E bem,
coisas dessa natureza que foram pesquisadas cientificamente e depois são inseridas no seio das diretrizes educacionais do mundo inteiro. E estão sendo lá publicados na Unesco, na ONU, desde a década de 20 do século 20. Certo? Pois bem, o que é que a gente pode ver, então? O que é que eu tentei fazer aqui agora com vocês? Eu acredito que essas informações sobre como esse troço, né, esse negócio real aí, essa coisa real, chamada escola, sistema educacional, no qual seguramente todas as pessoas aqui já passaram e desperdiçaram décadas, né? Eu mesmo passei 22 anos de escola e faculdade, 5 horas por dia, 5 dias por semana, né? Já parou para pensar quanto tempo é isso, se bem empregado? Eu acredito que vocês que passaram por essas instituições e que percebem essas instituições do modo que as outras pessoas também percebem, como todo mundo faz parte disso e como todos os países do mundo basicamente têm diretrizes semelhantes e como essa obrigatoriedade escolar e esse direcionamento escolar do Estado está alastrado por todo mundo, bem, criou-se uma visão desse elemento real, dessa instituição real chamada escola, que nos impede de perceber aspectos de como ela mesma existiu, passou concretamente a existir e chegasse a essa escola que tem na esquina da sua casa. Isso não surgiu do nada. Isso também nos impede de perceber como é que pessoas de outros tempos, de outras culturas, encaravam esse processo educacional. Não parece a vocês muitíssimo estranho essa relação ditatorial, totalitária, autoritária de tantos governantes, de tantos movimentos políticos, de tantas ideologias, com o surgimento da escola atualmente, né? Não parece estranho que isso se deu em todos os lugares e chegou até agora e ninguém questione isso, e ninguém sequer perceba que nunca foi assim, tem sido assim muito recentemente e os resultados não são bons? Que ligação tão íntima e tão recorrente com o totalitarismo, com a determinação de pessoas, com a mudança sutil de comportamentos e pensamentos das pessoas, sem que elas saibam, sem que seus pais permitam, né? Se dá com a escola. Será que isso não traz problemas graves para nós que vamos à escola, para os nossos filhos que vão à escola? Será que isso não está intimamente ligado com muitos dos problemas sociais e culturais que nós temos hoje? Pois bem, isso aqui, né? A escola, portanto, voltando ao que Olavo de Carvalho falou, a escola desenvolveu-se de um certo modo e com um propósito extremamente diverso do que se tinha antes, se confundiu a educação com a escola, né? E as pessoas não têm a noção da possibilidade de uma educação fora da escola, de um ponto tal, né? De maneira tão avassaladora e tão onipresente nos tempos atuais, que vocês, né, que todos nós aqui, na verdade, entramos nisso que ele falou, num processo de esquecimento, e que a gente só consegue perceber o que veio anteriormente de uma maneira tosca, caricatural. E isso é feito justamente porque a cultura atual, abandonando a linha que seguia as culturas anteriores, né, a tradição verdadeira. E quando eu digo tradição verdadeira, é porque assim, o Ocidente, muitos dos frutos que nós temos hoje, os frutos que a gente chora quando pegam fogo, como a Catedral de Notre Dame, né? A música, a pintura, a literatura, a arquitetura, o direito, a filosofia, tudo isso foi formado nesse tempo. As bases de tudo isso se deu nesse tempo.
E depois, claro, teve outras coisas, mas sempre ainda com o resquício de educação que as pessoas vão recebendo. À medida que as coisas vão se separando disso, a gente chega a todo esse problema. Então, eu não sei se vocês percebem, mas nós caímos nisso que o Olavo nos disse. Esse retrato que nós temos da escola é um retrato que é feito pela moda cultural atual para nos impedir de olhar para essas outras experiências, decidir o que é melhor, e ela é feita para que ela se autoglorifique de modo que se perpetue. Se a escola é vista deste modo, como a única opção, e mais, não é só a escola, é que a escola está interligada diretamente com o poder estatal. Hoje no Brasil é quase impossível você abrir uma escola que não siga diretrizes votadas por burocratas maliciosos, estúpidos, que estão em Brasília. E é quase impossível você achar professores que não estão submetidos a esse tipo de formação, porque os professores que estão na escola, eles passaram pelas universidades. E as universidades também são regidas por essas normas de ensino do governo federal. Então, o que eu queria mostrar a vocês aqui era quebrar um pouquinho essa percepção de que vocês têm, talvez, dessa instituição chamada escola, que é glorificada hoje como... as pessoas hoje dizem, né, que sem escola não há futuro, mais dinheiro para a educação e etc. Sem perceber que, a depender da coisa, quanto mais escolas, talvez pior. Depende da escola, depende do propósito, depende da finalidade da educação. Então, confirmando aquilo que o Olavo disse, a gente está numa moda cultural que nos tolheu acesso a isso. Daí que o parâmetro da história, que aí o Rafael vai poder falar melhor do que eu, ele vai conseguir nos livrar dessas amarras de nosso tempo, desse provincianismo temporal. E eu digo a vocês, não é só a escola, né? A nossa percepção de quase tudo está amoldada por esses tempos atuais que querem manter as suas modas culturais que substituíram as anteriores sem enfrentá-las, de modo que prevaleçam e de modo que não percam o poder e o prestígio de que gozam. E que muitas vezes esse prestígio que gozam é o prestígio das instituições anteriores. Inclusive o nome escola, o nome educação, vem de antes. Mas o processo que se realiza lá é outro. Então isso é falsidade ideológica. Estão mentindo para nós. E voltando para fechar a minha experiência, por que é que eu falei de tudo isso? O meu caso, que não é só meu, representa também isso. Porque eu estava inserido nisso tudo e foi necessário, ou seja, em primeiro lugar, se essa escola fosse algo tão maravilhoso, por que eu, que fui um excelente aluno e que passei por tudo de uma maneira tranquila, não me tornei alguém capaz de ler Camões ou Platão? Porque esse foi o efeito que o Olavo de Carvalho teve comigo. Quando ele falou estas coisas e quando ele me demonstrou outros autores e outras possibilidades, eu me defrontei com textos. Eu botei o texto à minha frente e eu disse, puta que o pariu, eu não sou capaz de ler este texto. Então aí entrou em conflito para mim o que a cultura atual me dizia de como eu deveria me educar, né? De como eu poderia ter sucesso existencial em minha vida. E quando eu me defrontei com essas outras possibilidades que esse velhinho com uma webcam no outro lado do mundo, com aula por semana, quando ele conseguiu fazer isso, que foi justamente o processo de abertura para essas outras noções, de enriquecimento do imaginário, de outros parâmetros para julgar a minha realidade hoje, bem, graças a Deus eu não fiquei inerte a isso. Eu levei muito a sério e eu disse, não é possível que eu, estando 22 anos estudando, não seja capaz
de ler um pessoal que escreveu há 2000 anos atrás. Eu não consigo entender esse pessoal. Então, tem algo de muito errado nisso. E, na verdade, inclusive, este evento, o Instituto, só acontece, inclusive, esses dois livros aí, né? Esse aqui é de um aluno de Olavo. E a editora que publicou os dois é de um aluno de Olavo. E esse evento aqui são de alunos de Olavo. E eu sou aluno de Olavo. E o Instituto foi formado assim. Então, o que eu quero dizer, como um exemplo real, certo? A pessoa que, de fato, o momento que se deu, que conseguimos enxergar além desse provincianismo temporal, foi quando entramos em contato, através do professor Olavo e dos outros alunos, com todas essas influências culturais que ele, de fato, já teve. Foi só assim que conseguimos julgar efetivamente o nosso tempo, a nossa vida, segundo outros parâmetros que não os que estavam andando por aí, né? Como diz Chesterton, né? Aquela história lá. Democracia é se não me engano é assim, democracia é Eita, eu me esqueci agora. Ele diz a democracia é a tirania dos que estão vivos, né? É como se a gente só pudesse prestar atenção àqueles que estão vivos e essas pessoas nos fecham as portas daqueles, muitas vezes, na verdade, quase sempre, muito maiores dos que estão hoje. Então, efetivamente, se não tivesse esse resgate histórico, se não tivesse esse tipo de parâmetro outro, bem, nem eu estaria falando aqui para vocês, nem vocês estariam aí sentados, nem esses livros tinham sido publicados, nem vocês teriam, na cidade de vocês e vocês que nos acompanham na internet, o trabalho do Instituto Borborema. E isso só se deu porque, bem, resgatamos um pouco a linha da tradição, do verdadeiro progresso cultural, que não é inexorável, não acontece sempre. E voltando a isso é que a gente pode enriquecer as possibilidades e ser verdadeiramente livre. Porque liberdade só se dá se você tem opções e se você cultiva em si força suficiente para tomar uma decisão quanto a uma opção e efetivá-la na realidade. E como você faz isso se nem as opções você tem? E bem, deixa eu dizer a vocês, talvez tudo que nós conheçamos seja uma redoma que os tempos atuais nos colocam para nos manterem presos à cosmovisão que eles querem nos passar para que eles consigam se manter no controle do poder. E aí, o que é que vocês vão fazer a respeito? Muito obrigado.